Então vamos dar início a mais uma aula da unidade curricular 2 de Fundamentos da Eletrotécnica. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego, eu sou instrutor de vocês nessa disciplina. Como atividade de entrega para a próxima semana, no dia 28/6, a gente tem aí três atividades a serem entregues. A atividade 4 EAD, OS2, que é a atividade aí que demanda a readequação do banco de resistências sobre a estufa. Vocês já fizeram uma prática em situação inicial das medições dos parâmetros elétricos sobre ela, né? É uma atividade aí que demanda um tempo maior do que a primeira, devido à necessidade de fazer alguns cálculos. Quem não visualizou ainda o vídeo tutorial que eu disponibilizei pelo e-mail, eu indico assistir o vídeo, que ele orienta de uma forma bem detalhada como desenvolver essa atividade. E em anexo a esse vídeo, eu disponibilizei para vocês também um arquivo em PDF que dá a ideia de como criar a sequência de cálculos que é necessário de ser feito para encontrar os valores das resistências, beleza? Esse tutorial que eu disponibilizei para vocês em PDF, ele não é a resposta do exercício, ele é só uma ideia que eu desenvolvi para vocês poderem entender como que é feito o cálculo, tranquilo? A atividade 5 EAD é uma atividade aí cujo tem algumas questões objetivas voltadas à parte de saúde e segurança do trabalho. Foi disponibilizado para vocês na biblioteca do AVA um arquivo que chama Arquivo para Atividade 5, onde existe um livro de introdução à saúde e segurança do trabalho que vocês deverão ler para desenvolver essa atividade 5 aqui, tranquilo? E a atividade 6, EAD, é uma atividade também de readequação de resistências, onde é fornecido 2 valores de resistência em cima de um código de cores. Não é expresso diretamente o valor ôhmico dessa resistência, ele te dá as 2 possibilidades, onde vocês vão ter que fazer a leitura do código de cores e criar a readequação para a substituição de uma resistência de 260 ohms em cima de algumas possibilidades de montagem de circuito. Então, vocês vão ter que descobrir em situação inicial quanto que vale cada um desses resistores e, em cima de alguns cálculos de associação, vocês deverão determinar qual será o circuito ideal para fazer a substituição dessa resistência de 260 ohms, beleza? A aula presencial de vocês, a próxima aula, está marcada aí para o dia 29/6, onde vocês desenvolverão algumas práticas aí em associação de circuito, tanto série, paralelo e misto, onde também haverá necessidade de criação de alguns cálculos, beleza? Que a gente vai ver na semana que vem. Como material de referência, a gente tem a biblioteca, na biblioteca da estante virtual, o livro de Fundamentos da Eletrotécnica, e na biblioteca de vocês, a gente tem o livro lá de Introdução à Saúde e Segurança do Trabalho, que é um livro que vai auxiliar vocês no desenvolvimento da atividade 5. Na aula de hoje, a gente vai passar por alguns conceitos, que são conceitos relativamente básicos da parte da eletrotécnica, só que para ter um bom desenvolvimento do restante da matéria, é interessante entender muito bem essa primeira parte aqui, ó, que é a LKT e a LKC. O que seria isso? A lei de Kirchhoff para tensão, que encaixa aí em circuitos divisores de tensão, que a gente vai ver o que é isso, e a lei de Kirchhoff para corrente, que encaixa aí em circuitos divisores de corrente, beleza? Depois a gente vai ver a aplicação da lei de Kirchhoff para corrente e da lei de Kirchhoff para tensão em um circuito, onde a gente vai utilizar essas 2 leis aí para poder desenvolver a sequência de cálculos, encontrando aí valores de corrente e de tensão nesse circuito. Já o circuito já é um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. E depois, para não ficar um negócio muito cansativo, vou falar um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalho, que vai dar uma fundamentação aí para vocês como auxílio no desenvolvimento da atividade 5, beleza? Então, preste bastante atenção
nessa parte da explicação aqui, que vocês vão se dar bem na resolução dos exercícios para entrega. Então, o primeiro circuito que a gente vai estar falando sobre ele aqui, na verdade, falando não, né? A gente já falou sobre ele já, a gente vai estar retornando a ele, só que de uma forma mais um pouco completa, vamos dizer assim, vai ser o circuito divisor de tensão. O que é o circuito divisor de tensão? Nada mais é do que o circuito em série. Então, a gente tem aqui duas resistências, certo? Cuja a tensão dessa fonte aqui, ó, está sendo fornecida para cada uma dessas resistências de acordo com o quê? Com a resistência ômica da mesma. Então, a gente tem uma associação em série, um circuito divisor de tensão. Olha que interessante aqui. Quais que seriam as formas para eu poder calcular o valor da queda de tensão sobre cada uma dessas resistências aqui? Eu poderia calcular em situação inicial a resistência equivalente entre as duas, correto? Então, o que seria essa resistência equivalente? Seria uma resistência que equivalia o seu valor ômico à substituição dessas duas aqui, hein? E em seguida eu poderia calcular, tendo o valor da fonte de alimentação, o valor da corrente que circula pelo meu circuito em série aqui. Tendo o valor da corrente e o valor ômico da minha resistência, eu consigo determinar aqui o valor de quem? Da queda de tensão. Só que existe uma outra fórmula, que é essa daqui, ó, que eu vou estar explicando para vocês, que já me dá o valor direto da queda de tensão de R1 e de R2, sem a necessidade de fazer o quê? O cálculo da corrente elétrica para esse circuito. Então, em circuito divisor de tensão, a gente tem aqui a LKT, que é a lei de Kirchhoff da tensão. O que ela fala para a gente? Em uma malha, a soma algébrica das DPs diferente de potencial é nula. O que seria isso daí? Vamos falar de uma outra forma mais simplificada aqui, para ficar mais fácil o nosso entendimento. A soma das quedas de tensão das minhas resistências tem que ser igual à tensão da minha fonte. Então, se eu somar aqui, ó, a queda de tensão da primeira resistência mais a queda de tensão da segunda resistência, eu tenho que encontrar exatamente o valor de quem? Da tensão da minha fonte de alimentação. Beleza? Então, essa lei, ela determina isso. A soma das quedas é igual ao quê? A tensão da fonte. Vamos supor que eu quero encontrar aqui de forma direta o valor da queda de tensão em R1. Como é que eu procedo aqui, então, na questão do cálculo? V1, que seria a queda de tensão em R1, vai ser igual ao valor da resistência R1 dividido pela soma de R1 mais R2. O valor que eu encontrar dessa operação, eu vou fazer o quê? A multiplicação pelo valor da tensão da minha fonte de alimentação, que eu chamei de V. Beleza? A mesma forma, eu consigo encontrar o quê? A queda de tensão em R2. Fazendo qual procedimento? V2, que é a queda de tensão em R2, vai ser igual a resistência R2 dividido pela soma de R1 mais o quê? Mais R2. O valor dessa operação, do resultado dessa operação, eu vou pegar ele e multiplicar por quem? Pelo valor da tensão da minha fonte. Tranquilo? Vamos colocar valores aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Então, vamos supor que a minha fonte de alimentação ela seja uma fonte de 12 volts. Beleza? E a resistência R1, ela vai ser uma resistência de 4 ohms. E a resistência R2 vai ser uma resistência de 2 ohms. E eu quero saber aqui, ó, quanto desses 12 volts vai ser disponibilizado para a resistência R1, que vale 4 ohms, e quanto desses 12 volts da fonte vai ser disponibilizado para a minha resistência R2, que vale o quê? 2 ohms, beleza? Então, aplicando aí a lei de Kirchhoff, nós teremos V1. Quem que é V1? Queda de tensão em R1 vai ser igual a R1, quanto que vale R1? 4. Dividido por R1, que seria 4, mais R2, que é 2. Então, aqui, ó, 4 dividido por 6, que seria 4 mais 2, vezes quem?
vezes 12, que é a tensão da minha fonte. Então, 4 dividido por 6 vai me dar 0,66, vezes 12 vai me dar o valor de 8 volts. Eu teria 8 volts como queda de tensão em R1. E em R2, como é que ficaria aqui, ó? A queda de tensão em R2 vai ser a resistência R2, que tem um valor ohmico de 2 ohms, dividido por R1, que é 4, mais o quê? Mais 2. Então, 2 dividido por 6 vai me dar o valor de 0,33. 0,33 vezes a tensão da minha fonte, que é 12, vai me dar uma queda de tensão de 4 volts. Então, somando as quedas de tensões que eu tenho no meu circuito, no caso aqui, 8 volts da primeira resistência com 4 volts da segunda resistência, eu aplico aí a lei de Kirchhoff para a tensão. A soma das quedas é igual ao quê? A tensão da minha fonte. Tranquilo, galera? Alguma dúvida em questão do circuito divisor de tensão, aplicando aí a lei de Kirchhoff para a tensão? Então, beleza, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o circuito divisor de corrente. Como que a gente tem de aplicação aqui, ó? Tendo o valor da corrente total, eu consigo determinar o valor da corrente da primeira resistência e o valor da corrente da segunda resistência através da lei de Kirchhoff das correntes. O que seria essa lei de Kirchhoff das correntes? Vamos ler aqui a determinação da lei, depois eu vou falar de uma forma mais simplória para vocês. Em um nó, o que seria um nó? Esse ponto aqui, ó, é um ponto que interliga mais de dois objetos. Vamos ver o que seria esses objetos. A primeira resistência, a fonte, a outra resistência. Então, você está interligando mais de dois pontos, eu tenho o quê? A presença de um nó, beleza? Que seria esse pontinho aqui, ó. Então, em um nó, a soma das intensidades das correntes que chegam, então aqui, ó, a corrente que está chegando nesse nó é igual à soma das intensidades das correntes que saem desse nó. Então, o que a lei de Kirchhoff da corrente está falando para a gente aqui, ó? Que a corrente que chega no nó, ela é igual à corrente que o quê? Que sai desse nó. Então, olha aqui que legal, ó. Chega um negócio chamado de corrente total no nó, essa corrente ela se divide proporcionalmente ao valor de cada uma das minhas resistências e depois soma-se novamente, voltando a quem? A minha fonte de alimentação. Tranquilo? Então, a soma das correntes do nó, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Beleza? Então, na aplicação direta aqui, ó, nós temos que a corrente da resistência ela vai ser igual. Aí presta atenção aqui que isso aqui dá uma certa confusão para a gente. Por quê? Para me calcular a corrente de 1, nessa formulação aqui, eu preciso utilizar o valor da resistência de R. Eu estou querendo calcular o valor da corrente 1, porém, para o meu cálculo inicial, eu pego o valor de quem? De R2. Então, vai ser R2 dividido por R1 mais R2 vezes o valor de I. Quem que é o I? A minha corrente total. E para me calcular o valor da corrente de I2, eu vou fazer o contrário. Ó. Eu quero saber essa corrente aqui, porém, eu vou pegar como base a corrente de R1. Então, vai ser resistência R1 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total. Entender isso aqui um pouquinho melhor. Então, eu vou usar os mesmos valores das resistências anteriores. O R1 vai valer 4 ohms. E o R2 vai valer 2 ohms. E a corrente total do meu circuito
Eu já vou fornecer o valor dela direto para vocês verem como é que é feito o cálculo aqui. A corrente total vai valer 9,02 amperes. Então, está entrando, vamos interpretar aqui, ó. Eu estou tendo uma corrente total de 9,02 amperes que está chegando nesse nó. Então, esse valor total aqui ele vai se dividir proporcionalmente para a resistência R1, que tem valor ôhmico de 4 ohms, e vai passar uma outra parte dessa corrente de 9,02 amperes pela resistência o quê? R2, beleza? Que tem valor ôhmico de quanto? De 2 ohms. Quando ele chegar nesse nó aqui novamente, o que vai acontecer? Vai haver a soma das duas correntes, da corrente que passa por R1 e da corrente também que passa por quem? Por R2 e retornar essa corrente então para nossa fonte de alimentação. Caso eu queira determinar a corrente de 1, como que eu tenho que proceder aqui agora? Ó? Eu vou fazer o valor de R2, que é 2, dividido pelo quê? Pela soma das duas resistências, que é 6, então vai ficar 2 dividido por 6, vezes o quê? O valor da minha corrente total, que é 9,02 amperes. Então, fazendo essa multiplicação aí, a gente vai ter uma corrente para a resistência R2, para uma corrente de 1, como sendo um valor de quanto? Alguém tem calculadora que pode fazer para a gente aí? A corrente de 1 vai ser 2 dividido por 6 vezes 12. Perdão, vezes 9,02. Que vai nos dar uma corrente aí de aproximadamente 3,01 amperes. Já o cálculo da corrente de I2, eu vou pegar como base o quê? A resistência de R1. Então vai ficar 4 dividido por R1, que é 4, mais R2, que é 2, vezes a minha corrente total, que é 9,02. Então, fazendo a divisão aí de 4 por 6, eu vou encontrar o quê? 0,66 vezes 9,02 vai me dar um resultado aí de corrente para I2 de quanto? De 6,01 amperes, aproximadamente. Então, aqui que legal, ó. A soma das correntes que passam por cada uma das minhas resistências tem que ser igual ao quê? A minha corrente total. Bacana. Valeu, Flávio. É isso mesmo. Todo mundo conseguiu calcular aí, ó, os valores da corrente de R1 e R2? Então, beleza. Então, aqui a gente tem a soma das correntes igual à nossa corrente total. Então, a soma da corrente que entra no nó tem que ser necessariamente a soma das correntes que o quê? Que saem desse nó. Certinho, também dá essa possibilidade. O Flávio teve uma observação aqui que foi o seguinte, ó. Como achou a primeira, é só diminuir a total com a primeira que acha a segunda. O que seria isso aí? Vamos formular essa resposta do Flávio. Se eu tenho a total e eu encontrei o valor da primeira corrente, que é a corrente de I1, basta eu fazer o quê? A subtração do valor total por essa daqui, que eu vou encontrar o quê? Essa outra corrente aqui, que é a nossa corrente de I2, beleza? É isso mesmo. Tá certinho o seu raciocínio aí, Flávio. No caso, se tiver mais de 2 resistores, aí já fica um pouquinho mais complicado de fazer a aplicação disso daí. Bacana? Podemos avançar, galera? Tem alguma dúvida? Então, beleza. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó. Agora, a gente vai começar a fazer a análise em circuitos um pouquinho mais complexos. O que seria esse grau de complexidade maior? Ao invés de utilizarmos uma única fonte, aqui agora a gente vai ter a presença do quê? De 2 fontes. A gente vai ter que analisar qual que vai ser o efeito de cada uma dessas fontes aqui em associação com as minhas resistências do meu circuito. Então, para isso daí, existem diversos métodos que são eficientes para fazer esse tipo de cálculo. O primeiro que a gente vai trabalhar hoje vai ser a análise de malha, certo? Que ele já é uma forma assim, que eu acho relativamente mais simples de se fazer esse tipo de cálculo.
E na semana que vem, na nossa próxima aula, da quinta-feira que vem, a gente vai aplicar outros métodos. O método nodal, o teorema de Thiem, o teorema de Norton, o teorema da superposição. Então, na nossa próxima aula, o negócio já vai engrossar, vamos dizer assim, um pouquinho mais o caldo em questão da parte de cálculo. Mas é uma coisa que vai dar uma fundamentação legal para vocês aí, para quem nunca teve acesso a esse tipo de circuito, eu aconselho muito a assistir a próxima aula, beleza? Então vamos lá, ó. Então a gente vai ter que aplicar aqui tanto a lei de Kirchhoff como para tensão, como também para corrente, para conseguir determinar alguns valores desse circuito aqui, ó. Em situação inicial, o que a gente vai propor para encontrar como resultado de cálculo? Eu quero encontrar o valor da corrente de I2, que seria essa corrente que passa por essa resistência aqui, com valor de 15 ohms, certo? E eu quero encontrar qual que é o valor de tensão que eu tenho disponibilizada em cima dessa resistência aqui de 15 ohms, que eu vou chamar de VBE, que é a tensão entre o ponto B e o ponto Q, beleza? Então, qual que é o objetivo dos cálculos que nós iremos fazer aqui agora? Encontrar a queda de tensão de R3, que é esse resistor de 15 ohms aqui, e encontrar qual que é a corrente que passa por ele, beleza? Então, já é alguma coisa que vai demandar um pouquinho mais de conhecimento matemático, mas eu vou tentar ir explicando de passo a passo para não ficar confuso. Então, utilizando a LKC, que é a lei de Kirchhoff para corrente, nós precisamos aqui de realizar o primeiro passo, que é determinar o sentido das nossas correntes. Então, aqui eu posso convencionar um sentido aleatório. Vou falar, seguindo o nosso exemplo aqui do exercício, que a corrente 1, ela está nesse sentido aqui, ó, adotando o sentido da nossa seta. A corrente 2, ela está nesse sentido aqui, como referência do nosso nó B. E a corrente I3, ela está nesse sentido aqui, ó. Então, a gente consegue, através dessas referências alocadas aqui no sentido da nossa corrente, criar essa formulação. Olha se todo mundo consegue visualizar isso daqui, ó. A corrente de I3, que é essa corrente que está saindo do nó aqui, ó, ela tem que ser igual ao quê? A corrente de I1 mais a corrente de I2. Por quê? A soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma da corrente que sai desse nó. Então, observa aqui, ó, que tanto I1 como I2, elas estão o quê? Entrando no nó. E a corrente de I3, ela está o quê? Saindo desse nó. Então, o I3 necessariamente tem que ser igual ao quê? A soma de I1 mais a soma de I2. Bacana? Podemos avançar? Ficou claro isso daqui, galera? Então, beleza. Agora, a partir da análise de uma malha, eu vou fazer a criação de uma equação que mais à frente a gente vai estar discutindo sobre ela. Então, eu vou fazer a análise sobre a primeira malha, que eu vou chamar ela de malha 1, beleza? Então, vou aplicar aqui, ó, a lei de Kirchhoff para tensão da malha 1. Por que é a lei de Kirchhoff para tensão? Porque eu vou determinar os valores em cima das tensões sobre os meus circuitos. Então, observe aqui, ó, se eu tenho a multiplicação de uma resistência por um valor de corrente, eu vou estar determinando o quê? O valor da tensão. Pela lei de Ohm lá, não é, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, pela análise das quedas de tensões e da tensão da fonte para análise de cada malha, eu vou conseguir determinar, mais à frente a gente vai ver, os valores tanto de corrente como de tensão para essa resistência aqui em específico. Vamos fazer passo a passo para a gente poder entender como que é feito a utilização desse método. Então, eu vou convencionar aqui, ó, que a corrente dessa malha está adotando esse sentido aqui, ó. Malha 1. Beleza? E em cima desse sentido, nós vamos fazer a análise da nossa primeira malha, considerando as correntes que a gente já determinou o sentido delas aqui, ó. A I1 está nesse sentido, a I2 está nesse sentido aqui, e a I3 está nesse sentido aqui, ó. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar aqui, ó.
adotando o sentido da nossa malha, ó. O R3, que é o resistor de 15 ohms, se a gente levar em consideração o sentido da nossa corrente aqui, ó, vocês concordam comigo que ele está em sentido oposto à corrente que está circulando na nossa malha? Quem concorda conseguiu visualizar isso daí, ó. O I2 está subindo e a nossa corrente da malha em sentido de análise, ela está o quê? Descendo. Todo mundo conseguiu visualizar isso daí? Gabriel, o Gilson, o Cleverson, o Renato, como é que tá aí? Conseguiu visualizar? Beleza. Então, se o sentido da corrente da nossa malha está em sentido contrário à corrente de I2 aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar um sinal negativo. Então, se I2 estivesse aqui, ó, descendo, e o sentido da corrente da nossa malha estivesse descendo também, eu teria o sinal positivo. Como as correntes estão em sentidos opostos, para a análise aqui, ó, eu aplico o quê? O sinal negativo, indicando essa oposição do sentido das minhas correntes. Então, vai ficar menos R3 vezes qual corrente? Vezes a corrente de 2. Menos V1. Por que é menos V1? Olha que legal aqui, vamos entender isso aqui, ó. Olha o sentido da minha seta. A ponta da seta, ela entra aonde na minha fonte aqui, ó? A gente tem a determinação do polo positivo da fonte como sendo a parte superior e o polo negativo da minha fonte como sendo a parte o quê? Inferior. Então, a pontinha da seta aqui, ó, ela está entrando o quê? Primeiramente no polo negativo da minha fonte. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos V1. E vamos adotar o sentido aqui, ó. A seta está subindo. Ela vai passar nesse sentido aqui em R1, ó. Observa que nesse sentido em R1, a gente tem o mesmo sentido da corrente de quem? De I1. Como na nossa análise da malha a gente tem o mesmo sentido, então eu vou ter que adotar o que aqui para a formulação da nossa equação? O sinal positivo. Se I1 está como referência do mesmo sentido da análise da corrente da minha malha, o sinal é positivo. Então vai ficar o valor de R1 vezes quem? Vezes a corrente de I1. Beleza? E isso daqui eu igualo a 0. Todo mundo conseguiu visualizar que essa equação aqui está presente na análise que a gente fez nessa primeira malha aqui que eu chamei de malha 1? Tem alguma dúvida? Então vamos avançar agora para a gente fazer a análise da segunda malha que a gente vai chamar de malha 2. Eu vou adotar o mesmo sentido de análise aqui, ó. Sentido horário para a nossa malha 2. Então, aplicando a lei de Kirchhoff para tensões para a malha 2, eu vou ter I2 no mesmo sentido da análise da nossa malha aqui, ó. Está subindo a setinha, no sentido de análise nossa também a setinha está o quê? Subindo. Então eu vou ter o quê? O valor de R3 vezes o valor de 2, sendo esse valor positivo, certo? Em seguida aqui, ó, nós temos também a corrente de I3 no mesmo sentido da análise da nossa malha, sendo então o R2 vezes a corrente de I3, também sendo positiva, beleza? E dando sequência aqui, ó, eu tenho aqui a pontinha da nossa seta, olha o sentido horário aqui, ó, ela entrando aonde? No polo positivo da nossa fonte de alimentação, que é essa parte superior aqui, ó. Então, consequentemente, eu tenho o quê? Mais V2, que é a tensão da segunda fonte de alimentação, beleza? Então, vamos retornar aqui só para reforçar, ó, analisando esse sentido. O mesmo sentido de análise eu tenho tanto em I3, então vai ficar o quê? R2 vezes I3, positivo porque está no mesmo sentido. A ponta da seta na nossa análise, ela está entrando primeiramente no polo positivo da fonte, então vai ser mais V2. Continuando o sentido, o I2 está no mesmo sentido da minha análise, então vai ser o quê? Mais R3 vezes a corrente de referência, que é o quê? O I2. Isso daqui eu igualo também a 0. Beleza?
Alguma dúvida sobre a equação que nós criamos em cima da análise dessa malha 2 aqui, galera? Podemos avançar? Então, beleza. Nesse caso aqui agora, eu já tenho a presença, até o momento que a gente já fez da análise do nosso circuito, de 3 equações. A primeira que me dá que o valor de I3 é igual a I1 mais I2, que é essa ideia aqui, ó, as correntes que entram no nó é igual a corrente que sai desse nó, então está entrando I1 mais I2, estou somando as duas, e está saindo uma corrente I3. Então, I3 vai ser o quê? I1 mais I2. E a equação 2 e a equação 3, a equação 2 eu retirei da análise da primeira malha, da malha 1, e a equação 3 eu tirei de onde? Da análise da segunda malha, que eu chamei de malha 2. Substituindo os valores aqui, ó, e colocando essas correntes em ordem, a gente vai ter o quê? Vamos ver a aplicação dessa equação aqui para baixo, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Eu tenho R1 vezes I1. Quem que é o R1? É esse resistor aqui de 10 ohms, ó. Então, R1, atendendo essa parte aqui, ó, na sequência das resistências, eu tenho que R1 é 10 vezes a corrente que passa por ela, que é I1. Então, 10 e 1. Menos, quem que é a resistência R3? Resistência R3 é o resistor de 15 ohms, então vai ficar menos, a da formulação é menos R3, que é 15, vezes a corrente que passa o quê? Em I2. Então, menos 15 e 2. Menos, olha a fórmula aqui, ó, 20 volts. Quem que é 20 volts? É a tensão que eu tenho na fonte V1, beleza? Então, eu só mudei o sentido aqui para me poder ter a ordenação das minhas correntes, corrente de 1, corrente de 2, que na equação 2 aqui ela se encontrava o quê? Fora de posição, a gente tem que colocar nessa posição para a gente poder fazer o cálculo do sistema mais à frente e ficar uma coisa mais organizada. Por isso que eu fiz essa readequação de posições aqui, beleza? E a terceira equação é o mesmo caso, ó. Eu tenho R3 vezes I2, quem que é o R3? É 15, olha ele aqui, ó, vezes I2, é positivo, mais R2 vezes I3, quem que é R2 vezes I3? R2 é 10 ohms vezes a corrente I3, mais a tensão da fonte V2, então mais o quê? Mais 12 volts, que é a tensão da minha fonte V2, beleza? Então, a mesma forma aqui, eu só fiz só o reajuste das posições para facilitar mais à frente o cálculo da nossa corrente. Beleza? Ficou clara essa parte aqui? Dá para a gente avançar mais um pouquinho? Nenhuma dúvida até o momento, não? Então, vamos avançar. Então, agora, observe aqui, ó. Eu tenho 3 incógnitas, que seria a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3 nas minhas equações. Para facilitar o nosso cálculo, a gente vai utilizar um método aqui chamado de substituição. O que seria isso daí, ó? Como eu sei que a corrente de I3 ela é igual a I1 mais I2, aonde na minha equação tiver I3, eu vou substituir por o quê? Por I1 mais I2. Aonde que eu tenho I3 aqui nessa formulação? Ó? Nessa equação aqui, ó. Então, 10 e 3 vai virar o que para mim, ó? Substituindo nela, ó. Olha os valores, que bacana, para a gente poder entender como é que é feito esse procedimento, ó. 15 e 2 mais, olha lá, 15 e 2 mais 10, o lugar onde é que tem I3, eu vou substituir por o quê? Por I1 mais I2. Então, aqui, ó, 10 vezes I1 mais I2 mais 12 igual a 0. Beleza? Todo mundo conseguiu entender esse procedimento aqui que eu fiz aqui agora? Ó? Eu substituí o valor de I3 pelo equivalente dele, que seria o quê? I1 mais I2. E agora eu vou aplicar uma distributiva aqui, ó, para poder desmembrar essa parte da nossa equação. Então, aqui, ó, 15 e 2 mais
10 vezes I1, positivo, 10 e 1. 10 vezes I2, positivo, mais 10 e 2. Mais 12 igual a zero. Fazendo o rearranjo aqui da nossa equação, para colocar na sequência correta, considerando as correntes, I1 e 2 I1 e I2, nós vamos ter I1, e temos aqui a referência de duas correntes como I2, ó. 15 vezes I2 e 10 vezes I2. Como as correntes são as mesmas em relação ao I2, considerando aqui a queda de tensão, nós podemos fazer o quê? Somar esses dois valores. Então, como é positivo e positivo, 15 e 2 mais 10 e 2 vai me dar o quê? 25 e 2 mais 12 igual a zero. Então, eu achei aqui a nossa quarta equação fazendo essa substituição de valores e essa sequência de cálculos, beleza? Agora sim a gente vai poder aplicar o sistema e começar a fazer o cálculo aí dessa corrente, para poder encontrar qual que vai ser a queda de tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Alguma dúvida sobre esse procedimento que foi realizado aqui? Podemos avançar mais um pouquinho? Então, beleza. Vamos lá. Então, para a gente poder montar o sistema, eu vou pegar as minhas duas equações finais que a gente encontrou anteriormente. Então, 10 e 1 menos 15 e 2 menos 20 igual a zero. E a nossa equação 4 que a gente acabou de encontrar ali, ó. 10 e 1 mais 25 e 2 mais 12 igual a zero. O que a gente vai fazer aqui agora? Para a gente ter a simetria entre essas duas equações aqui, ó, para poder utilizar o método da soma e poder eliminar uma dessas incógnitas a fim de encontrar o valor da nossa corrente, eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 1. Então, tem uma propriedade da matemática que me permite fazer isso daí. Então, toda essa equação 4 aqui, eu vou fazer o quê? A multiplicação dos valores por menos 1. Então, menos 1 vezes 10 e 1 vai me dar o valor o quê? Menos 10 e 1. Certo? Que o sinal alterou aqui, ó. Menos 1 vezes mais 25 e 2 vai me dar o quê? Menos 25 e 2, certo? O sinal é negativo. Menos 1 vezes mais 12 passou a ser o quê? Menos 12, igual a zero. Então, utilizando aí a equação 2, mais a equação agora que eu vou chamar ela de 5, que eu fiz a multiplicação por menos 1 para transformar esse sistema em um sistema simétrico, para a gente poder fazer um método aqui da soma e eliminar, no nosso caso a gente vai ver aqui o valor de 1, a fim de encontrar a corrente de 2, eu aplico esse método de multiplicar por menos 1. Beleza? Todo mundo conseguiu entender o que foi feito aqui até o momento? Podemos avançar mais um pouquinho? Então eu só fiz o quê? A multiplicação da equação 4 por menos 1, para ter a possibilidade aqui de retirar a corrente de 1 a fim de encontrar a corrente de 2. Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Resolvendo através da soma da equação 2 com a equação 5, obteremos a nossa sexta equação. Então, observe aqui que o negócio vai o quê? Crescendo com o desenvolvimento do exercício. Se você erra, você não tem uma falta de atenção, uma coisa mínima de um sinal, numa das equações iniciais, você acaba errando o quê? Toda a resolução do exercício para frente. Então, tem que prestar muita atenção, principalmente no posicionamento dos sinais, quando vocês forem desenvolver os cálculos, para não ter esse erro. Se errou um sinal, tudo que está para frente fica errado. Bacana? Então, fazendo aqui ó, a soma das duas equações, aplicando o sistema aqui, nós vamos ter 10 e 1 mais menos 10 e 1 vai me dar o quê? Zero. Somando menos 15 e 2 mais menos 25 e 2, eu vou ter o quê? Menos 42. Menos 20 mais menos 12, menos 32 volts. No nosso caso aqui tem menos 32, igual a zero. Aí o que eu faço aqui para me encontrar agora o valor de 2? Eu vou isolar o que eu tenho de 2
à esquerda da minha igualdade e eu vou jogar o que não tem 2 para a direita da minha igualdade. Olha aqui, ó, menos 42 é igual. Aí, para me passar esse valor aqui para o outro lado da igualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar com um sinal positivo, não é? Então, vai ficar o quê? Ao invés de menos 32, vai passar a ser 32. Só que o I2 aqui, ele não se encontra sozinho ainda não. Observe aqui que eu tenho menos 42. E esse menos 42, ele está sendo o quê? Está sendo feita uma multiplicação entre esses dois valores. Então, se eu preciso passar para o outro lado da igualdade, onde tem uma multiplicação, eu preciso passar para o outro lado de que forma? Quem responde para nós? Fazendo a... dividindo. Vou passar para o outro lado dividindo. Então, aqui, ó, os menos 40 vai passar para o outro lado lá. Observe que não tem alteração do sinal nessa situação. Vou passar o quê? Dividindo por menos 40. Então, aqui, ó, 32 dividido por menos 40 vai me dar uma corrente de 2 de quanto? De menos 0,8 amperes. O que essa corrente negativa aqui está me indicando? Existe corrente negativa? Não, só existe corrente o quê? Positiva. Só que esse sinal negativo aqui, ó, ele quer dizer para a gente que na nossa análise que foi feita no circuito, o sentido que eu adotei para a corrente de 2 está em sentido contrário do real. Então, olha que legal aqui, ó. A corrente 2, a gente adotou que ela estava o quê? Subindo, beleza? Só que, na verdade, essa corrente de 2, no meu circuito, ela está o quê? Descendo. Então, através da análise de malhas, se o sinal for negativo, é uma indicação que o quê? Que o sentido adotado por essa corrente aqui está ao contrário, beleza? Se tivesse certinho ali o sentido que a gente tivesse convencionado, ao invés do sinal negativo, que apareceria para a gente o sinal positivo. Tranquilo? Então, com isso aqui eu consegui encontrar o valor da corrente de 2. Se eu tenho o valor da corrente de 2, que é a corrente que passa por essa resistência aqui, ó, a resistência R3, e tenho o valor da resistência, agora fica fácil de encontrar o quê? A queda de tensão sobre a mesma, não é? A queda de tensão não é o quê? A corrente que passa pela resistência vezes o valor da minha resistência. Aqui, ó. A queda de tensão em R3 vai ser a tensão entre o ponto B e E, que seriam meus dois nós aqui, ó, que vai ser igual a corrente de 2 vezes o valor de quem? De R3. Então, substituindo os valores, quanto que vale R2 que a gente acabou de encontrar? 0,8. Então, essa corrente aqui vale 0,8 vezes o quê? Vezes 15. Então, 0,8 vezes 15 me dá uma queda de tensão de quanto? De 12 volts sobre essa resistência aqui, ó. Então, da influência dessas duas fontes, da fonte V1, da fonte V2, das quedas de tensões geradas em R3 e R2, ainda restou para essa terceira resistência aqui, ó, que é a R3, uma tensão de quanto? De 12 volts disponibilizados sobre a mesma. Bacana? Então, desce dessa fonte. No caso, Fabrício, a gente só leva a análise do sinal negativo para convencionar o sentido da corrente aqui, beleza? Nesse caso específico aqui, a gente pode considerar como sendo positivo que não existe corrente negativa, beleza? Aquele sinal do negativo é só para indicar que o sentido da nossa análise está ao contrário do que foi feito. Bacana? Então, a tensão disponibilizada entre o ponto VBE vale quanto? 12 volts. Tranquilo, galera? Eu não vou encontrar os outros valores com vocês de 1 e 3, porque eu vou fazer isso daí na próxima semana utilizando outros métodos que ficam um pouco mais visível, beleza? Eu vou tocar o barco para frente aqui para a gente poder ter um aproveitamento melhor da nossa aula de hoje. Só uma explicação rápida aqui. A aula de hoje ela é considerada como sendo uma aula extra, que gira em torno aí de 50 minutos de aula. E existe uma outra aula, que é a aula padrão mesmo, que é a aula que antecede a nossa aula prática. Essa aula, geralmente, ela dura aí em torno de 1h30. Bacana, que vai ser a nossa próxima aula da semana que vem. Então, na próxima semana, eu preciso que vocês cheguem bem dispostos aí, porque vai ser um pouco mais cascadura a nossa próxima aula. Bacana? Agora, para não ficar uma coisa muito cansativa, eu vou falar alguns conceitos aí para vocês que
dará uma orientação no desenvolvimento da atividade 5, que é a atividade que fala sobre saúde e segurança, beleza? Então, a gente tem alguns conceitos dessa matéria que são importantes, e essa apresentação que eu vou passar para vocês aqui vai dar um auxílio bacana demais na parte de desenvolvimento desse exercício. Então, se prestar atenção bem aqui, quem não fez a atividade 5 ainda, vai se dar bem no desenvolvimento dela lá. O primeiro conceito que a gente vai estar falando sobre ele vai ser o que é ato inseguro. Quem poderia me dar, antes de a gente dar a conceituação aqui, do que seria um exemplo de ato inseguro? Flávio, Renato, o Ederson, o Cleivelso, o Evandro, o Fabrício, o que seria aí o ato inseguro? Um exemplo. Isso seria a condição de quando alguém se impõe ao risco, pode ocorrer nas dependências da empresa, também pode ser também uma falta de atenção, tudo isso daí seria o quê? Condições para se ter o ato inseguro. Então, por definição, o que seria isso daí? É uma ação que o trabalhador pode ter de forma consciente ou inconsciente, gerando uma situação de risco que pode ocasionar um acidente. O Vandeir, você fazer consciente, poder errado subir numa altura sem avaliar o risco. Isso daí mesmo, fazer uma ação, no caso do Vandeir que ele colocou aqui, ó, poderia fazer subir a certa altura sem avaliar as condições de risco. Isso daí também poderia, sem os equipamentos de proteção específicos, também nos daria uma condição de um ato inseguro. Então, aqui a gente tem um exemplo, através dessa imagem, de uma condição de ato inseguro, onde o operador aqui está distraído e ele está se encontrando próximo aqui a uma serra elétrica. Colocou a mão na mesa da serra elétrica com o negócio aqui, ligado. Está cumprimentando uma outra pessoa ali. Ó. Então, isso daqui é um exemplo explícito do quê? Do ato inseguro. E nessa outra imagem aqui a gente pode ter a ideia aí do que seria um ato seguro, né? Que é o contrário dessa situação aqui, ó. Todo mundo está dentro da delimitação. A marca, todo mundo está utilizando o quê? O EPI está utilizando o ferramental adequado para o desenvolvimento da atividade. Então, aqui a gente tem um exemplo de condição de ato seguro e aqui de ato inseguro. Avançando. Condições inseguras. O que seria isso daí? São as falhas físicas presentes no ambiente de trabalho que podem ocasionar um acidente. Então, por exemplo, aqui já deixou de ter a análise da condição do trabalhador, e sim agora do quê? Do ambiente. Então, para condições inseguras, a gente geralmente faz o quê? A análise do ambiente que o trabalhador se encontra. Então, exemplos que nós temos aqui, ó. Piso escorregadio é uma condição insegura? É. Equipamentos improvisados. Aí isso daqui, ó, eu coloquei até propositalmente, ó, equipamentos improvisados, a pessoa está cometendo o quê? Não uma condição insegura também, ela também está cometendo o quê? Um ato inseguro, ela está improvisando uma ferramenta que não é adequada para aquela utilização de forma indevida. Então, pode ser considerado também como sendo o quê? Um ato inseguro. Baixa luminosidade do ambiente é considerado como ato, condição insegura, e outros aspectos ambientais que podem oferecer o risco para o trabalhador. Alguém mais se habilita aí em dizer o que seria um outro exemplo de condição insegura? Piso defeituoso. O que mais? Escada sem corrimão.
observação, rede elétrica improvisada. Então, isso daí, todas as condições que envolvem o ambiente, bueiro sem tampa, certinho. Seria isso mesmo. Então, todas as condições que envolvem o ambiente me dá aí o que a gente chama de condição insegura. Bacana? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, então. E o acidente? Para vocês, o que significa a palavra acidente? Quem se habilita aí? Algo inesperado. O que mais? Um acontecimento inesperado também pode ser também. Então, tudo aí, ó, que for acontecimento imprevisto, algo que aconteceu sem ser desejado, o Andrei também colocou, seria isso aí mesmo. Então, aqui, ó, o acidente é toda situação inesperada, indesejada e que resulta em danos. Eles podem ser os danos materiais, como perda ou danificação de equipamento, certo? E pode ser perdas de insumo em processo também, como podem ser também danos físicos, como uma lesão pessoal ou um dano financeiro. Então, o acidente aí, ele pode provocar tanto lesões físicas, como também o quê? Danos materiais. A gente vai ter a análise em cima agora de dois conceitos para a gente poder entender um pouquinho melhor. No conceito legal previsto por lei, que seria essa lei aqui, exposta no artigo 19 da Lei 8.213/91, diz o seguinte, que o acidente de trabalho ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregado doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho permanentemente ou temporariamente. Então, a pessoa pode ficar totalmente inválido, sendo permanente, ou pode ficar o quê? Temporariamente inválido. No acidente, ela teve uma fratura de alguma parte do corpo, de algum membro, e ficou o quê? Temporariamente inválido. Mas ela teve a possibilidade futura de voltar a atuar no seu local de trabalho. Então, se a pessoa fica impossibilitada de atuar, ela fica o quê? Com invalidez permanente. Se ela fica temporariamente impossibilitada de trabalhar, ela fica com a invalidez temporária. Já no conceito prevencionista, a gente tem a análise de dois fatores. Tanto no físico da pessoa, do trabalhador, como também o quê? Nos danos materiais. Então, o conceito prevencionista aqui, ó, ao contrário do conceito legal por lei, ele faz a análise também dos danos não somente físicos do trabalhador, mas também dos danos que podem ocorrer com os equipamentos, maquinários, ou o próprio ambiente de trabalho dessa pessoa. Então, no conceito prevencionista, a gente tem que levar em consideração aí tanto os acidentes, como também o quê? Os incidentes. O que seria a diferença entre acidente e incidente? Quem que poderia falar para a gente aí? Observando essas duas imagens aqui, ó. Aqui ainda tem a exemplificação de um acidente e nesse outro aqui a exemplificação de um incidente. O que vocês poderiam me dizer de diferença desses dois fatos aqui, ó? Quem que se habilita aí? O Ederson, o Renato. O Gilson, o Gabriel, o Andei, o Josivaldo, o Fúvio. O Fúvio falou aqui que o acidente tem como consequência algum tipo de dano ou lesão. E o incidente? A resposta está certa. E o incidente seria o quê?
Isso, seria um acidente, mas sem que haja provocação de uma lesão. Então, olha aqui para você ver, ó. Nesse caso específico do primeiro exemplo, houve a queda de um objeto e esse objeto atingiu em cheio a cabeça dessa pessoa aqui, ó. Então, aconteceu um acidente provocando uma lesão. Já no incidente, não deixou de ocorrer o acidente, não, ó. O objeto sofreu a queda, porém, por sorte dessa pessoa que ele não foi atingido, não gerando o quê? Lesão. Então, se não gera lesão, a gente considera como sendo o quê? Incidente. Se gera lesão, a gente considera como sendo acidente. Mas em ambos aqui ocorreu uma situação que poderia provocar uma grave lesão aqui nessa pessoa. Bacana? Então, existem essas duas diferenças aí que também seria uma das perguntas solicitadas aí no exercício EAD 5. Acidente de trajeto. O que seria esse acidente de trajeto aí? Ocorre durante o percurso da residência do trabalhador para o trabalho ou vice-versa. Então, se a pessoa aí, o trabalhador estiver deslocando para a empresa ou se ele estiver retornando da empresa para a sua residência, se ele sofreu algum acidente em qualquer tipo de veículo ou transporte, é considerado esse acidente como sendo um acidente de trajeto. Desde que esse trabalhador não tenha o quê? O desvio do seu percurso convencional. Então, se ele vai, por exemplo, sai da empresa, hoje eu vou dar uma volta, vou passar num shopping, vou passar no supermercado, alguma coisa que desvia a rota dele, isso aí já deixa de ser considerado como um acidente de trabalho, beleza? Então, se ele está no percurso da empresa direto para casa ou da casa direto para a empresa, se ocorre um acidente em qualquer meio de transporte específico, é considerado como sendo acidente de trajeto. Bacana? Acidentes típicos, o que seria isso daí? Ocorre com o empregado a serviço da empresa, dentro das instalações da empresa ou a serviço dela. Então, não necessariamente tem que ocorrer dentro da empresa, também pode o quê? Ocorrer fora da empresa, como sendo um funcionário prestando serviço em um outro local que não seja no espaço físico dessa empresa. Bacana? Então, exemplos aí que a gente tem de acidentes típicos seriam as batidas, os cortes, as quedas, as queimaduras, o contato com produtos químicos, o choque elétrico, dentre outros. Então, todos esses aqui seriam exemplos aí de acidentes típicos. E doenças ocupacionais. A gente tem dois tipos aí, ó, as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Mas primeiro aqui vamos ver o que seriam essas doenças ocupacionais em cima de uma conceituação. São aquelas que podem ser desenvolvidas devido ao contato com agentes de riscos existentes no ambiente de trabalho que não geram dano imediato após a exposição do risco. Então, existem muitas condições que o trabalhador pode ser exposto dentro de uma empresa que não ocasiona um dano direto à saúde dele, mas que com o passar dos anos ali, ó, pode gerar sim uma doença relativamente grave. Então a gente pode ter aí como exemplo, ó, dessa exposição a pessoas que trabalham em um ambiente com muita poeira, um nível de poeira muito grande, pode ter trabalhador que opera aí substâncias tóxicas e não utiliza o devido EPI para proteção contra esse tipo de substância, fumos metálicos. Por exemplo, o pessoal que trabalha aí com a parte de solda está exposto a ficar inalando aquela fumaça constantemente. Então, isso daí tudo, com o passar do tempo, de imediato não pode provocar nada, mas com o passar do tempo pode provocar uma séria consequência aí na saúde desse trabalhador. Então, se tem uma doença profissional, ela é desencadeada aí por uma condição de risco que está relacionada à atividade desenvolvida na profissão. Então, pode ser algum meio que aquele trabalhador ficou envolvido ali que, com o passar do tempo, provocou uma doença nele. Então, esse tipo de doença é chamado de doença profissional. Está relativamente ligada à profissão que ele exerce. E a doença do trabalho, ela é adquirida por condição de risco específico que não está diretamente relacionada à atividade da profissão. Por exemplo, a pessoa está gripada, a pessoa teve uma doença que não tem nada a ver com a condição que ela foi exposta no trabalho dela, é considerado como sendo o quê? Doença do trabalho.
Bacana? Então tem essas duas diferenciações aí, que também está exposto no exercício referente à atividade 5 que vocês deverão entregar na próxima semana. Com isso, galera, a gente termina a nossa aula de hoje. Do que eu expliquei para vocês, tem alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Como é que está a situação aí? O pessoal conseguiu entender direitinho como é que é o método de utilização da análise de malhas? O que eu indico vocês a estarem fazendo aí? Tenham acesso no livro e tentem mudar os valores que tem de resistências, de tensões, e tentem recalcular aquilo ali para vocês verem como é que é feito a utilização do método. Porque só de olhar o que eu estou falando aqui, como eu expliquei, tipo assim, meio que passo a passo, fica até fácil, mas depois na hora de pegar e fazer mesmo, aí você fala assim, opa, esse negócio aqui, esse sinal, onde é que ele tirou esse sinal aqui? Aí você consegue fazer uma análise mais criteriosa e fica mais fácil para ter um entendimento aí. Bacana? Hoje a gente só teve a adoção de um método só. Na semana que vem já fazer de 3 ou 4 métodos diferentes. Aí o negócio já vai ficar um pouco mais complexo. Bacana? Então dá uma reforçada aí nos estudos do capítulo 5 para a semana que vem a gente poder ter um bom aproveito da nossa aula. Bacana? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem tirar aí, eu vou estar à disposição de vocês.